dos sumos e dos batidos, eles completam-se, um não é melhor que o outro porque têm funções diferentes no nosso organismo. Os sumos são excelentes para desintoxicar, para alcalinizar o organismo. E porquê? Justamente porque, como tem uma grande quantidade de alimentos verdes e como a massa falou da clorofila, no centro tem magnésio e também tem muito cálcio. E o cálcio é um elemento alcalino, portanto, ajuda a alcalinizar o nosso corpo e, inclusivamente, a remineralizar os ossos. Quando as pessoas têm problemas de osteoporose, que os médicos dizem beba 3 copinhos de leite por dia, é a pior coisa que estão a fazer, porque na realidade estão a desmineralizar mais os ossos, por incrível que pareça. Enquanto que os batidos têm outras funções, e tanto que os batidos normalmente são mais feitos com frutas. Utilizar muitos verdes em batidos não é benéfico para a maioria das pessoas, justamente por causa da celulose, e torna-se muito pesado a nível intestinal. E há muitas pessoas que até ficam doentes com o excesso da celulose no intestino. Por isso utiliza-se muito mais frutas nos batidos. E tem outras funções, são saciantes, têm também as vitaminas, os sais minerais, e podemos incluir até superalimentos com mais facilidade nos batidos do que nos sumos. Eles podem ser incluídos na mesma nos sumos, mas depois alteram um bocadinho o sabor. Há quem goste muito, por exemplo, há pessoas que gostam muito de sumos com clorela, spirulina. Eu sou um bocadinho remitente a isso. Eu prefiro pegar na clorela e na clorofila, pôr um bocadinho de sumo de limão, fechar o nariz, fechar os olhos e pronto. Há quem goste. Deve ter um batido todo verde, mas o travo realmente é forte. Portanto, mais vale colocar um bocadinho de sumo de limão e beber aquilo. É tipo shot. E é ótimo. Faz muito bem. Pronto. Do que ficarem com um batido de fruta que está todo verde e que depois estão a tomar aquilo. Mais um bocado, mais um bocado. Agora, tudo depende das pessoas. Há pessoas que adoram, não é? Se adoram, ótimo. Fantástico. Porque maçã com spirulina. Maçã com spirulina. Ótimo. É bom, uma delícia. E beba. Pois Não é? é. E é excelente. Porquê é que nós comemos os alimentos? Quando estão tristes, comem o quê? Peixe cozido com brócolis, não é? Com certeza. O que é que comem? Doce. Chocolate. Normalmente é chocolate. Os alimentos base que nós procuramos em situações de stress mostram as nossas emoções base. Todos nós temos tristeza, ansiedade, irritação, medos, etc. Todos nós temos tudo isto. Mas cada um de nós tem mais tendência ou para a tristeza, ou para a ansiedade, ou para a irritação. E quando as pessoas fazem uma compensação com a comida, normalmente há um alimento para cada emoção. Isto só acontece nas pessoas que fazem uma compensação com a comida. Porque cada um de nós tem diferentes relacionamentos com a comida. Há pessoas que comem para viver. Ponto. Isto não, os homens, não é falar mal dos homens, normalmente o homem não tem muito esta relação com a comida. Põe-lhe um prato na mesa, ele em geral come de tudo, desde que seja das coisas que ele gosta. Quer dizer, se puser ao meu marido um prato de tofu, ele olha para mim e diz, come tu. Porque eu não gosto disso, que isso é muito bom. Pronto, mas basicamente, não é? Os homens têm mais esta postura de não são tão preocupados com a questão da saúde ou da visão, não sei o homem come para viver. Pronto. Depois, há pessoas que têm um relacionamento mais focado com a comida, até por objetivos profissionais, muitas vezes atletas de alta competição, as modelos, uma série de pessoas. Há pessoas que têm uma relação intuitiva com a comida, sentem o que lhes faz bem. Não, há bocado eu disse-vos, vocês iam sentir o vosso corpo a resguilar. Não sentiram isso ao ver o som? Que o vosso corpo parece que é uma lefada de ar fresco, como o sumo verde. É claro que cada um sentirá mais ou menos, as pessoas não são todas iguais, não é? Mas a questão da compensação emocional é o que dificulta, especialmente as mulheres, de equilibrar aquela alimentação. Porque graças as pessoas, são muito poucas, as pessoas que não sabem que é uma alimentação equilibrada. Claro que não precisamos de falar ao pormenor e saberem o que é carrageno, por exemplo, sabem? É uma substância que está adicionada, por exemplo, ao leite de soja, às sobremesas de soja e várias coisas assim, que é extraído de uma alga e é cancerígeno. Pronto.
Isto, por exemplo, a maioria das pessoas não sabe. Mas todas as pessoas sabem que fast food faz mal, que fritos fazem mal, que excesso de doces fazem mal, que álcool faz mal, não é? Ora bem, o que eu vou fazer é dizer, normalmente quando estamos tristes, a tendência é comer chocolate. E porquê? Quando estamos apaixonadas, nós sentimos que não precisamos nem de comer, nem de dormir, andamos a flutuar, não é? Andamos num estado de êxtase tão fantástico que tudo o que pertence ao mundo físico não precisamos. Mas quando sofremos uma desilusão, temos uma queda de um anjo que se estatela no chão e que vai à procura de chocolate. Ora bem, quando nós estamos apaixonadas, há uma hormona que é estimulada e que nos dá esta sensação de prazer e de bem-estar, que depois o chocolate, na realidade, vai criar esse estímulo. Obviamente que não é por estar apaixonado, mas cria um estímulo igual. Por exemplo, quando as pessoas estão ansiosas, não têm um critério de escolha alimentar, porque a questão é distrair a ansiedade. Então a pessoa come doce, come salgado, come picante, não importa, é distrair. As unhas, comem as unhas, há quem as coma mesmo, não é? E as peles, portanto é distrair. O órgão afetado, como eu vos disse há bocado, o órgão afetado pela tristeza, sabe qual é? Eu sei. É o pulmão. Exatamente, é o pulmão. Quando nós não temos amor na nossa vida, o que é que sentimos? Falta de ar. Falta de ar? Exato. Parece que tudo se encolhe em nós. Não conseguimos respirar quando não há amor. Mas quando há amor, tudo se expande. Ora, a tristeza derivada da falta de amor na vida afeta justamente o amor. Porque morriam os poetas. O ar é como o amor. Ninguém vive sem ar. E ninguém vive sem amor. Uma criança, um bebê, que seja alimentado com o melhor que vocês possam imaginar, mas que ninguém pegue nesse bebê, ele morre por tempo. Mesmo sendo bem alimentado, bem tratado, fraldinhas mudadas, tudo, o bebê morre em pouco tempo, se não tiver carinho. É impressionante. Por isso, a questão desta relação da tristeza com os pulmões. Nós sem ar não vivemos e sem amor também não. A ansiedade afeta o estômago. Isso é mais fácil de perceber as questões das gastrites, úlceras e assim. A irritação, por exemplo, normalmente, e como digo, isto só funciona em pessoas que têm uma compensação emocional com a comida e que têm determinada emoção mais intensa. Portanto, isto não é lei. Vocês podem olhar para isto e ver se faz sentido para vocês ou não. Não é lei. Bem? Em geral, quando as pessoas se sentem irritadas, têm a tendência a comer fritos. E porquê? Porque a vesícula é o órgão que produz a bilis. A bilis emociona as gorduras. Quando nós estamos irritados, a vesícula entra em desequilíbrio. Dá-nos o desejo de comer fritos. Portanto, nós quando temos uma emoção que vamos compensá-la emocionalmente, conseguimos perceber o sinal que o corpo nos está a dar. Portanto, quando nós quebramos o ciclo da emoção, quebramos aquela energia de ciclo vicioso no nosso corpo. Quando sentimos raiva de alguém, que eu espero que eu nunca sinto, porque realmente é tipo veneno a correr nas veias, o que é que têm vontade de beber? Nunca senti, tenho tanta raiva daquela pessoa que até mordia. Normalmente, com este tipo de emoção, é carne. As pessoas têm vontade de comer carne ou coisas duras. E a raiva centra-se muito aqui, na temperação, na articulação temporomandibular. E por isso é que até muitas pessoas arranjam os dentes durante a noite, o chamado bruxismo, que está cá dos dentes. No medo, a tendência é comer sal. E o medo está ligado ao rim. Não é um medo... nós temos medos que nos permitem manter a nossa sobrevivência. E que se não fossem esses medos, nós iríamos para a rua, tirávamos dentro de um carro, nunca mais de um penhasco, enfim. Não é? Portanto, há medos que nos permitem viver. Mas há medos que nos impedem de viver a vida, de sermos felizes realmente. E são esses que afetam os nossos rins. E até quando as pessoas chegam a uma certa altura da vida e começam a ter muitos problemas de incontinência urinária, problemas renais,
está ligado ao medo da morte. Isto não é apenas porque é natural ter incontinência urinária, porque não é. Embora há situações das senhoras que tiveram partos complicados e ficam com a bexiga descaída, e aí isso acontece. Mas isso quando acontece não é aos 70 anos, normalmente até muito mais cedo. Portanto, não está ligado verdadeiramente a isso. E depois há uma outra situação. E, por exemplo, se sentirem sós, o que é que têm vontade? Sozinhos, se sentem solidão interior. Não é solidão de terem pessoas à vossa beira. Podem estar rodeadas de pessoas e sentirem-se sós. Bolachas. Mais. Gelados. Mais. E agora consigo. Normalmente, quando as pessoas se sentem sós, e como digo, não é solidão física, é uma solidão interior, a tendência é comer hidratos de carbono, especialmente trigo. Porquê? Se nos sentirmos sós, mas comemos chocolate, não nos dá uma sensação de preenchimento. É agradável, não pode dar, há uma sensação de prazer e bem-estar. Mas se comermos bolos, pão, bolachas, até o nome, bum, bum, parece que bum, não é? Enche, preenche, Pois és tu. não é? Portanto, há um conforto emocional com o trigo. E que também tem outra razão de ser. É que o trigo tem, naturalmente, na semente do trigo, existem 15 opiáceos naturais que estimulam os receptores de morfina no nosso cérebro. Portanto, quando a pessoa tem esta tendência e começa a ficar viciada, sobretudo em pão, massas, bolos, bolachas, estes receptores são cada vez mais estimulados. E por isso, muitas vezes, nas consultas acontece que as pessoas me dizem: filho, me quiser, pode tirar carne, leite, isto, aquilo, mas não me tira o pãozinho. O meu pãozinho não. Ora, se a pessoa não pode viver sem o pão, isto é o quê? Isto é um vício. A pessoa está dependente daquilo. Porquê? Por causa de estimular os receptores de morfina. E como é que se limpa essa matriz? Deixando de comer trigo. Só deixa? Há sintomas de abstinência, há uns sintomas inicialmente de desconforto. Depois voltou a comer, deixou de comer e voltou a comer. Agora como de vez em quando, não é? Não é necessariamente trigo. Não, exatamente. Mas é o que Se for, por exemplo, pão sem glúten, não há minimamente esta sensação. Não há. E se for pão de centeio, também não. Mas tem que ser 100% centeio. Isto, por exemplo, se a pessoa deixar de comer durante um tempo, independentemente da questão da intolerância, que é outro aspecto. Não é? Isso é outro aspecto. Eu também não posso comer e apesar de eu adorar pão, bolo, bolachas, não há tentação. Não tenho nenhuma tentação. Posso estar aqui de fome, mas como o efeito é tão nefasto que eu não me tento mesmo. Nem que eu esteja mesmo aqui de fome, é que eu não me tento. Porque eu já sei que eu sofro depois, mas vou ficar com fominha, pelo menos fico bem. Mas se a pessoa se sentir viciada e cortar esse padrão, vai quebrar esse ciclo. Inicialmente vai custar. Durante uns 3 dias custa muito, porque parece que a única coisa que se pensa é em pão. Pão, ou bolos, ou bolachas, é mesmo. É como um viciado em droga ou tabaco, parece que aquilo está ali. Depois a pessoa começa a descontrair. E se a pessoa fizer isso e for substituindo por outros pães, liberta-se do vício. Porque o glúten realmente tem muitos efeitos. E o açúcar? Como é que Foi pode hibridizado. acontece? O açúcar também é a mesma coisa. A nossa sociedade é toda viciada em açúcar. É substituir por outras coisas mais saudáveis que nós vamos fazer. Agora, daqui a pouco.